Então, continuando do clipe anterior, nós substituímos, né, o dy1dt, o dy1dz e o d2y1dz2 lá na equação 1, tá? Então aqui o termo temporal, aqui o termo advectivo com o Vm multiplicando aqui, ó, né? E aqui o termo difusivo, tá? Aí um monte de coisa vai cortar, vocês podem repetir essa análise aí, né? E eu estou colocando aqui a derivada segunda primeiro, tá? Só para organizar aqui a ordem dos termos, tá? Então, no final das contas, de novo, um monte de coisa corta, né? E a gente fica com a equação aqui, ó. Esse termo de derivada segunda. Aqui eu tenho o termo que não existia no problema de Boltzmann puramente difusivo, porque não tinha termo advectivo, mas agora ele tem, com Vm aqui. E aqui o termo que é o termo difusivo, tá? Ok? Bom, então, isso aqui pode ser escrito assim, né? Pode ser escrito assim, só para compactar. D2θ deta2 mais 2 eta menos psi dθ deta, onde psi nada mais é do que Vm vezes raiz de t sobre d12. Raiz de t sobre d1, raiz de t sobre d12 tem unidades de segundo por metro, tá? Então, isso daqui é realmente uma velocidade molar adimensional. O que é ótimo, porque essa equação é uma equação adimensional. Então, mostra que a gente fez a dimensionalização corretamente, tá? Então, essa é a diferença, por exemplo, dessa equação para a presença desse φ, eu quero dizer, né, é a diferença entre essa equação e a equação do Boltzmann, do problema puramente difusivo, onde esse termo aqui era zero porque não tinha velocidade induzida pelo processo difusivo dentro do meio vapor. Tá? Aí, agora, essa velocidade adimensional, né, eu quero mostrar uma coisa a respeito dela, uma característica que vai ser importante. Para isso eu vou usar aquela definição que nós vimos no clipe anterior, que é essa daqui, ó, que eu falei que não ia ser útil naquele momento, mas depois ia ser importante. Essa equação 2 aqui, tá? Então, eu vou pegar essa equação 2 e eu vou colocá-la em termos das variáveis adimensionais também, tá? Então, aqui, ó, escrevendo a velocidade dimensional em termos da variável de similaridade, né? Então, aí está aqui a nossa expressão para a velocidade adimensional, né? Esse raiz de t sobre d12 é o que aparece aqui. O restante é o Vm, mas já escrito em função da variável de similaridade, ou seja, que deveria ser dθ dz em z igual a zero. Mas aí nós já fazemos dθ d em eta igual a zero vezes o deta dz. Né? Já abri ali pela regra da cadeia, certo? E aí notem que existe esse D12 aqui, né? Existe esse D12 aqui, e vai existir também o 1 sobre 2 raiz de D12T, que é o deta dz, certo? Então vai cortar um monte de coisa aqui, tá? Vocês podem repetir ali, mas vai cortar um monte de coisa, porque tem raiz de D12T aqui, tem raiz de D12T vai aparecer aqui, porque eu posso juntar esses dois, certo? Esse cara vai passar aqui para dentro da raiz, vai ficar em cima ao invés de no denominador, enfim, um monte de coisa que vai acontecer. E aí eu posso escrever, portanto, o meu φ, né, que é a velocidade adimensional, dessa forma também, ou seja, em função da derivada na interface, certo? Isso aqui seria a equação 2 na forma adimensional. Mas notem uma coisa interessante aqui, realmente isso aqui é importante. Ó. Nota que o φ, né, ele não é uma função de eta, certo? O φ não é uma função de eta, porque ele é avaliado em um eta específico, que é o eta igual a zero. Portanto, nessa solução aqui, ó, eu posso com confiança tratar o φ como uma constante. Tá? Isso é muito importante porque eu vou integrar aquela equação ali. Então, se eu integro essa equação com o φ sendo uma constante, ou seja, ele não dependendo de eta, já é uma mão na roda, certo? Então, ele vai ser tratado como uma constante naquela integração, tá? Beleza, e quem são as condições de contorno? As condições de contorno, isso é parecido com o problema do Boltzmann, né? Porque as equações 3A e 3C, que é a condição inicial e a condição de contorno no infinito,
elas vão colapsar para θ no eta infinito igual a zero, certo? Porque se a gente pega a definição do eta para o z infinito ou para o tempo igual a zero, isso dá eta infinito, né? E lá nesse caso, a concentração, a fração molar é nula, certo? E a condição em eta igual a zero, né, que é a condição na interface, ela vai dar o nosso θ, aqui não é y não, tá pessoal? Aqui é θ igual a 1, tá? Então, com equação governante e condições de contorno definidas, a gente passa para a solução, tá? Então aqui está a nossa equação, vou voltar aqui um pouquinho só para a gente poder ver a equação 4, né? Ela se diferencia da equação do problema de Boltzmann, porque lá o φ era igual a zero, aqui ele é uma constante diferente de zero, tá? E com essas condições de contorno aqui, 6A e 6B, tá? E ainda com essa importante relação que me define quem é a velocidade média molar, tá? Ali na coluna, beleza? Então, agora a solução, tá? A solução é bem parecida com a solução do problema anterior, né? É uma equação que aceita redução de ordem também, e aí nós vamos chamar o dθ deta de P, né? E aí, chamando dθ deta de P, a equação 4 fica, né, com essa cara aqui. Ó. dp deta é igual a 2 eta menos uma constante vezes P igual a zero, tá? Aí eu integro uma vez, né, tem isso aqui, porque vai dar né, passando P para debaixo do dp, passando o restante para o lado de lá, integrando dos dois lados, vai dar um ln, né, do lado do P. Aí, do outro lado, vai dar uma relação quadrática, certo? E aí, tomando a exponencial dos dois lados, do lado do P, a exponencial vai sumir, né? Vai sumir com o log, do lado direito vai aparecer uma exponencial em cima daquele termo quadrático, eu vou ter uma coisa assim, certo? Onde C1 é uma constante. Integro de novo, né? Recuperando a definição de P, integro em θ, né? Vai dar a integral daquela exponencial do termo quadrático negativo, mais uma constante C2. Essa equação nós chamamos de equação 7, né? Foi exatamente assim que a gente fez no problema do Boltzmann. E agora vamos achar as constantes C1 e C2 com base nas condições de contorno. Tá? Matematicamente, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porém o procedimento é exatamente o mesmo. Tá? Então, matematicamente fica mais complicado porque começa a envolver essas funções erro aqui, né? Essas integrais de exponencial de menos coisas ao quadrado. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, o importante é compreender o processo, porque a dedução ela tá ali, tá feita, tá bom? Então aqui, ó, a primeira equação, né? A primeira condição de contorno, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui, do infinito, certo? Então eu tenho o θ igual a zero, integrando até o eta infinito, né? Esp de menos eta menos φ quadrado de eta mais C2. E a outra equação, que é em zero, né? E o resultado do θ é 1, aqui eu tenho ó, essa daqui, né? Só que aqui é θ, tá, pessoal? θ igual a 1, tá aqui. C1 integral de 0 até 0 é 0 mesmo, né? Então o C2 é igual a 1. A primeira condição de contorno, a primeira constante de integração da segunda condição de contorno, já apareceu, tá? E aí, substituindo essa C2 aqui nessa equação, na primeira condição, né, nós temos o valor de C1, tá? E aí, com o valor de C1 e o valor de C2, eu tenho o perfil de θ, tá? Que é dado por essa expressão aqui, ou seja, 1 menos a relação dessas duas integrais, sendo que a integral do denominador é de 0 a infinito e a integral do numerador é de 0 a eta, nossa equação 8, tá? Ok? Eu podia me dar por satisfeito e parar aqui, né, tendo achado o resultado para o campo de frações molares do problema de Arnold. Só que dá para investir um pouquinho mais de tempo aí, fazer uma mudança de variáveis e deixar essas expressões
um pouco mais convenientes, tá? Um pouco mais compactos. E é isso que é feito agora. Então, por isso que eu disse que a parte física ela já foi meio caminho andado, tá? Agora é só a parte algébrica, matemática, tá? Então, estou jogando todo mundo aqui na tela para ficar fácil de ver, tá? Então, a equação 8, né, ela pode ser simplificada por uma mudança de variáveis. Eu vou chamar W de eta menos φ, tá? Chama W de eta menos φ. E aí a integral vai se transformar. Vou descer de novo aqui, ó, só para ficar fácil de ver. Então, θ igual a 1 menos a relação das duas integrais. Bom, o argumento da exponencial é menos w quadrado, certo? Dos dois lados ali, ó. Tanto do lado de cima quanto do lado de baixo, tá? Numerador e denominador. E os limites de integração, eles acabam variando também, lógico. Aqui, de 0 a infinito em eta, vai equivaler a menos φ a infinito em w, certo? Porque eu tenho uma relação de w igual a eta menos φ. E aqui em cima, os limites de integração é menos φ também, né? E eta menos φ, tá? Ok? Então vamos olhar pro numerador, tá? Numerador eu vou querer primeiro identificar a função erro. Ó, eu tenho a integral, né? A integral sendo dividida em duas parcelas, certo? Tá? A integral é a soma de duas integrais, certo? Então, dos limites, né? De menos φ a zero e de zero a eta menos φ. E aí vou identificar aqui dentro a função erro, tá? Porque a função erro é exatamente aquilo ali, né? Então, isso aqui vai ser menos f de menos φ, né? Só voltar lá atrás, ver as propriedades da função erro, dá para identificar isso aqui. E aqui vai ser f de eta menos φ, certo? Agora, menos f de menos φ, pelas propriedades da função erro, é f de φ, certo? Então, isso aqui vai ser f de φ mais f de eta menos φ, tá? Aqui embaixo, a mesma coisa. Integral no denominador de menos φ até infinito, né? Esp de menos w quadrado, vai ser a integral de esp menos w quadrado dw de menos φ a zero e de zero a infinito. De menos φ a zero a gente já fez. Isso aqui sabe-se que é menos f de menos φ, que é f de φ. E a outra vai ser f de infinito, que a gente sabe que é 1. Tá? Então simplificou bastante, porque substituindo agora essa expressão aqui no denominador e essa expressão de k no numerador, né? O que a gente tem, substituindo os resultados na expressão para θ, é isso aqui. Ó, tá? Então, 1 menos f de eta menos φ mais f de φ, né? E aqui 1 mais f de φ, tá? E aí só tirando esse 1 daqui, né? Fazendo ali um denominador comum, nós encontramos uma solução bem mais compacta, tá? Θ de eta igual a 1 menos f de eta menos φ sobre 1 mais f de φ, tá bom? Tá certo? Notem que se a gente tem o φ igual a zero, certo? Se a gente tem o φ igual a zero, o que essa expressão vai nos dar é exatamente a função, essa expressão daqui, né, equação 9, é exatamente a função erro complementar, certo? Tá? Então, já está quase dando ali o tempo, né? Eu vou parar por aqui e vou continuar no vídeo seguinte, tá?